de Deus, Salmo 126. Vamos ler juntos, queridos? Amados irmãos, a Bíblia contém 150 salmos. É o maior livro da Bíblia em capítulos. E cada salmo é uma poesia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Cada salmo foi escrito para ser um hino de louvor a Deus. Nesta última noite deste ano, convido a atenção da igreja para o Salmo 126. Lições do Salmo 126. A primeira: o povo de Deus olha para o passado agradecendo as vitórias. Conforme lemos aqui nos versos 1 a 3, que dizem assim, vou repetir: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Salmo 126 foi escrito após o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Sabemos que a razão, a causa do cativeiro foi a desobediência do povo de Israel, por não atender aos profetas de Deus, não acatar a palavra de Deus. Mas Deus é misericordioso e Ele conduz a história com a sua mão onipotente, mão soberana. E por isso, no ano 536 antes de Cristo, Deus tocou no coração do rei da Pérsia, que dominava todo o mundo naquela época. Ele se chamava Ciro, conforme nos informa a palavra de Deus. E o rei Ciro tomou a decisão de construir um templo ao Deus do céu na cidade de Jerusalém, conforme podemos notar aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, diz assim: o decreto de Ciro, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja
seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Foi, meus irmãos, o decreto do rei Ciro para o povo judeu retornar à sua terra após 70 anos de cativeiro. E o Salmo 126 foi então escrito quando o povo retornou a Jerusalém. Quando o Salmo 126 era cantado nas romarias para Jerusalém, o povo de Deus olhava alegremente para o passado, celebrando a vitória do livramento daquele tempo difícil passado no cativeiro na Babilônia. Meus irmãos, hoje nós estamos no final deste ano que podemos chamar um ano difícil, mas que estamos deixando para trás com gratidão a Deus em nossos corações. Estamos sim agradecidos ao Senhor, porque passamos pelo vale da sombra da morte e estamos vivos e com saúde, graças a Deus. O ano 2020 foi da doença viral que atingiu o mundo inteiro, derrubando milhões de pessoas. E nós estamos aqui, de pé, adorando a Deus no seu santuário, graças ao Senhor. O povo de Deus olha para o ano 2020, agradecendo a Deus, que nos guardou e que nos abençoou, para afirmarmos agora, nestes últimos momentos deste ano, o verso 3, que diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Lições do Salmo 126. Segunda lição: o povo de Deus olha para o presente buscando a solução em Deus. No versículo 4 está escrito assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Meus irmãos, o povo judeu gastou cerca de 5 meses para percorrer a pé a distância da Babilônia até Jerusalém. 1.500 quilômetros. A chegada em Jerusalém foi a maior alegria, mas surgiram problemas com o povo vizinho, que não queria o retorno do povo judeu. Os inimigos de Jerusalém fizeram pressão política, usando até de violência, gerando uma crise.
a ponto do povo de Israel parar a construção do templo por 16 anos. Foram 16 anos de aflição e de guerras. Mas, meus amados, é na aflição e nas guerras que o povo de Deus pode, confiando em Deus, orar assim, como lemos no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe é o maior deserto no sul da Judeia. E na época do verão, acontecia, meus irmãos, como acontece até hoje, um fenômeno na natureza, lá naquela região. Os rios secam totalmente, mas quando chegam novamente as chuvas, os rios voltam a banhar toda a região, levando vida. O Senhor Jesus disse assim: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos dos rios do Espírito Santo para vencer as crises no nosso deserto. O Senhor Deus nos retira da sequidão. Ele envia chuvas celestiais do Espírito Santo ao nosso coração, fazendo o nosso deserto florescer para a glória do seu nome em nossa vida. Daqui a poucas horas, nós iremos adentrar no ano 2021 e nós precisaremos da intervenção divina, do agir sobrenatural de Deus, porque as crises, os problemas, as dificuldades do ano 2021 poderão ser ainda maiores do que as crises e dificuldades do ano de 2020, que está terminando. Mas o povo de Deus não se desespera, não se apavora, porque sabemos que Deus está cuidando de nós, providenciando a solução, como escreveu o profeta Jeremias, aqui no capítulo 29, verso 11, está escrito assim: eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar
a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. Portanto, meu irmão, minha irmã, levantemos a nossa cabeça ao céu, em constante oração, e vamos cantar: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Lições do Salmo 126. Terceira e última lição. O povo de Deus olha para o futuro, trabalhando com fé. Lemos aqui no Salmo, nos versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aparece no texto a figura do semeador. O semeador é um homem de muita fé. Ele primeiramente coloca a semente em terra, e ele fica aguardando a semente brotar. É interessante notar, meus amados irmãos, que Deus não planta a semente para o semeador. Deus não planta. Cabe ao semeador sair andando e semeando, a fim de voltar com júbilo, com alegria, contemplando a colheita abençoada por Deus. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o futuro, semeando nos corações a bendita semente da palavra de Deus. Mas nós não podemos semear de qualquer maneira. O Senhor nos ensina aqui no Salmo 126 a semear com lágrimas da fé, lágrimas da dedicação, da fidelidade, do entusiasmo espiritual. E assim, pela bondade divina, os frutos virão para a glória de Deus e para o real crescimento da seara de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Vamos nós trabalhar, como diz o hino: somos servos de Deus, e para que o seu trabalho de semeador, trabalho feito para Deus, seja um trabalho eficaz, um trabalho frutífero, eu te desafio, nestes últimos momentos de 2020, a tomar posse desta gloriosa promessa divina. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A nossa conclusão
é de louvarmos a Deus, porque Ele restaurou a nossa sorte na graça do nosso Redentor Jesus Cristo. Lemos aqui no primeiro versículo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Não desista de sonhar, não desista de confiar em Deus, não desista de semear a palavra de Deus nos corações, não desista de esperar a ação divina, operando frutos para a glória dEle, frutos da sua semeadura. Confie, o Senhor nosso Deus, que atravessou conosco o ano 2020, segurando em nossas mãos, nos guardando, nos defendendo, nos protegendo. Este Deus maravilhoso continuará segurando em nossas mãos, para atravessarmos também, segundo a sua vontade, o ano de 2021, e o outro seguinte, e outros mais que virão no futuro, até aquele dia em que encontraremos pessoalmente com o nosso Redentor Jesus, para reinarmos com Ele eternamente, no novo céu e na nova terra. Aleluia! Assim seja. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, aplicando a sua bendita palavra aos nossos corações.